Fala pessoal, tudo jóia com vocês? Aqui professor Rogério Santos. Tá a fim de aprender física? Você quer passar no Enem, nos vestibulares? Então fica comigo aqui até o final desse vídeo porque você vai aprender muita física hoje. Muito bem, pessoal. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal do New Física, aproveita, se inscreva aí, marca o sininho também para você receber a notificação de todas as próximas videoaulas, tá? E agora vamos para mais essa aula aqui, onde a gente vai falar sobre leis de Newton. Pessoal, estamos começando, esse aqui é o primeiro vídeo. Estamos começando a estudar a dinâmica, tá? Que é a parte da física que trata do estudo dos movimentos e de suas respectivas causas, tá bom? Então, o tema principal da dinâmica que a gente tem que tratar chama-se leis de Newton. São três leis. A primeira lei, chamada de inércia, a segunda lei, também conhecida como o princípio fundamental, e a terceira lei, conhecida também como ação e reação. Pessoal, vamos lá, vamos ver, vamos começar os nossos estudos aí, depois a gente vai colocar em prática na resolução de exercícios cada uma dessas leis. Bom, o primeiro conceito que a gente tem que tratar aqui é o conceito de força. Olha, essa palavrinha aí, ela tem um monte de usos aqui na nossa língua, no nosso idioma. No português, a palavra força é utilizada em diversos contextos, mas quase 100% deles aplica essa palavra em algum conceito, em algum contexto que não tem nada a ver com o contexto científico que a física traz. Então, um dos nossos objetivos com essas aulas é aprender o conceito científico de força. Embora não haja uma afirmação, uma frase que possa conceituar absolutamente, de forma perfeita, o que é força, aqui a gente vai entender a força como um elemento da natureza que é responsável por fazer com que os movimentos aconteçam, para fazer com que os movimentos deixem de acontecer, e até mesmo em situações em que a força não está presente e a gente tem um determinado estado lá do corpo do objeto. Ele pode estar em repouso ou em movimento, mesmo que não haja forças atuando sobre eles. Ou, melhor dizendo, que a força resultante sobre eles seja zero. Bom, mas vamos lá, vamos falar da inércia. Pessoal, o que é inércia? Bom, essa palavra aí, você já deve ter ouvido falar de inércia, você já deve ter utilizado essa palavra inércia, né? Ela geralmente é aplicada quando, por exemplo, a gente quer se referir a alguma coisa que não muda a sua situação, é uma coisa que geralmente está parada, né? Está lá para uma pessoa inerte, né? O meu colega está inerte diante de tal situação. A gente está querendo dizer aí que ele está parado, que ele não se move, que ele não faz nada. Bom, o conceito de inércia que a física traz é um pouco mais amplo do que esse, vai um pouco além desse daí. O conceito de inércia aqui que a gente vai falar em física quer dizer, se refere a um estado de um objeto, de um corpo qualquer, de um móvel, tá? Então, a inércia, ela vai mostrar que um objeto ele pode estar em repouso ou em movimento em relação a determinado referencial, desde que a força resultante sobre ele seja zero. Então, olha só. Se um objeto estiver em repouso, se um objeto estiver parado e nenhuma força, ou melhor dizendo, se a força resultante sobre ele for zero, como ele deve se comportar? Ou seja, se um objeto está parado e nenhuma força atua sobre ele, como ele deve se comportar ao longo do tempo? Aí a resposta ela parece óbvia, né? O objeto ele vai estar parado, ele vai continuar parado. Se ele está parado, nenhuma força atua sobre ele, ele vai continuar parado. Mas tem uma outra pergunta. E se um objeto estiver em movimento e nenhuma força atua sobre ele? Ou seja, se a resultante sobre ele, a resultante das forças sobre ele for nula, for zero, o que acontece no tempo seguinte, né? No decorrer do tempo? Nesse caso, como não tem nenhuma força atuando sobre o objeto, ele não pode mudar de velocidade. A sua velocidade não vai mudar nem em módulo, né? Ela não vai nem aumentar nem diminuir. E também ela não vai mudar de direção. Portanto, nesse caso, o objeto ele tem que estar em movimento retilíneo e uniforme. Pessoal, então olha só, a inércia, de forma bastante resumida, diz o seguinte: um objeto tem a tendência de permanecer no estado em que ele está. Ou seja, se o objeto está em repouso, a inércia diz que a tendência dele é continuar em repouso. Se o objeto estiver em movimento retilíneo e uniforme,
Por inércia, né, de acordo com esse conceito, esse objeto ele continuará em movimento retilíneo e uniforme. Então, essa primeira lei de Newton, que é uma lei que trata do estado dos objetos, dos corpos, diz que eles vão manter-se na mesma tendência. Claro, desde que nenhuma força atue sobre ele. Então, vamos utilizar alguns exemplos do nosso dia a dia. Né? Imagine você lá no ônibus, imagine voltando para a escola, da escola para casa, ou então você está indo de casa para a escola, naquele ônibus lotado lá, e aí você está conversando distraidamente com seus colegas ali e o motorista freia bruscamente. O que acontece? Pois é, né? Todo mundo tem aquela sensação de que está sendo jogado para frente. E uma outra situação, o ônibus está parado, né, no ponto, por exemplo, você também está ali conversando, distraído novamente, isso é normal, e sem você perceber, o motorista arranca com o ônibus. O que você sente? Pois é, nessa situação parece que todo mundo está sendo lançado para trás, né? Na verdade, o que está acontecendo? Por inércia, você tem a tendência de permanecer no estado em que você se encontra. Então, quando o ônibus está se movimentando e, de repente, o motorista freia, parece que todo mundo está sendo lançado para frente, é porque o ônibus está freando, a velocidade do ônibus está mudando, mas as pessoas ali dentro têm uma tendência, por inércia, em continuar no estado em que estavam, ou seja, se movimentando, elas acabam se movimentando dentro do ônibus. E também na situação de o ônibus inicialmente parado e depois ele entra em movimento. As pessoas estão ali em repouso em relação ao ônibus, né? E de repente ele se desloca. O ônibus, quando o ônibus se move, as pessoas ali têm a tendência de permanecer em repouso. Então, parece que todas estão sendo lançadas para trás, tá? E aí tem vários e vários outros exemplos em que a gente pode explicar a situação através da inércia. Portanto, pessoal, resumindo aqui a inércia, ela simplesmente diz que um objeto tem a tendência de permanecer do jeito que está.